Bom dia, amados. Mais um dia para trazer a palavra do Evangelho até vocês. E que Deus aí abençoe a todos nesse dia, né? Nesse dia nublado, meio chuvoso, mas agradável. E hoje eu vou trazer uma palavra que ela está em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 17, e no 21 ao 27. Como está a sua fé hoje? Como ela está a sua fé? Sua fé, ela está como brasas ardentes, queimando, ou ela está como um bloco de gelo, frio e com dúvidas? As pessoas, elas se perguntam, elas ficam com dúvidas sobre a palavra de Deus. Por mais que a gente fale, às vezes as pessoas, elas têm essas dúvidas, né? Mas às vezes é por falta de líderes religiosos que falem do verdadeiro evangelho. Porque muitos não pregam o verdadeiro evangelho. Pregam aquilo que o povo quer saber. Fala aquilo que o povo gosta de saber, sabe? Prosperidade, riquezas. Muitas igrejas pregam isso, pregam a prosperidade. Mas Jesus não veio na terra para pregar prosperidade, para pregar riqueza. Ele veio trazer a salvação para o ser humano. Jesus, no capítulo 13, ele pergunta para as pessoas: quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns respondiam João Batista, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, nós, a igreja, não a igreja física, a igreja de tijolo, de cimento, mas a igreja, nós somos a igreja de Cristo, porque Cristo, ele falou que após a sua morte, ele viria buscar a sua igreja. Por isso que ele deixou pessoas para levar a palavra de Deus adiante. Deixou seus discípulos para que fossem pregar a palavra aos quatro cantos do mundo. E nós temos que nos perguntar: como está a nossa fé? Será que a nossa fé está como aquela mulher com fluxo de sangue, que estava com esse problema há mais de 12 anos, que ela soube da presença de Jesus, e ela falou: se eu tocar nas suas vestes, eu me curarei. Será que a fé dela a curou? Só de tocar nas vestes de Jesus. Ela não queria falar com Jesus, ela não queria a presença de Jesus. Ela só queria tocar nas suas vestes. E tocando nas suas vestes, ela foi curada. Que fé maior que esta? E a nossa? E a sua fé? Como que ela está?
Será que ela está como a de Pedro? Será que ela está como essa mulher do fluxo de sangue? Será que a nossa fé está como a fé de Paulo, que foi o maior perseguidor dos cristãos? E ele foi convertido, e ele viu que aquilo que ele fazia era errado. A fé o curou daquele maus tratos que ele fazia com os cristãos, a perseguição com os cristãos. Ele foi curado, o coração dele foi limpo. E é com essas palavras de Jesus que o nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração, eles tem que estar idêntico a de Jesus Cristo quando veio na terra. Ele veio com o intuito de salvar a nós. Por isso que ele se entregou naquela cruz, onde era nós que tinha que estar naquela cruz, pagando os nossos pecados. Não Jesus, que Jesus era um homem bom, ele não tinha pecado, ele não falava mal de ninguém, ele não se corrompia, ele não era corrupto. Olha como o nosso mundo está hoje, cheio de corruptos, cheio de gente mal, que faz o mal para o povo, para o seu semelhante. Olha como nós estamos vivendo. Cada dia a gente ficando mais rica, com a desgraça dos outros, com a fome do mundo. E tem gente falando bonitinho que vai cuidar da fome do mundo, só se enriquecendo, fazendo mal para os outros, prendendo pessoas inocentes. Será que é essa fé que vocês têm? Essa fé de corrupção, de maldade? Ou a fé branda, a fé de amor? É essa fé que nós temos que ter no nosso coração. A fé que Jesus deixou para nós. Porque sem essa fé, a gente não consegue nada. A gente é mais um nesse mundo. Vamos sofrer até quando? Sem Deus, nós não somos nada. Nós somos só carne. Se a gente morrer, essa carne aqui vai apodrecer. Nós temos que salvar o nosso espírito, a nossa alma. Perante Jesus, se arrepender, perante Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. A nossa fé ela tem que estar grande. A nossa fé tem que queimar o nosso coração. A nossa fé tem que ser como brasas ardentes. Nós temos que sair aqui. E as pessoas têm que olhar para você e ver outra pessoa. Ela tem que chegar para você e falar: você está diferente. Eu quero ser que nem você. Eu quero ter essa fé que você tem em Cristo Jesus. Porque só Ele nos salva. Só Ele tem o poder de nos perdoar de todo esse pecado que a gente comete dia a dia. Com uma palavra, um gesto. Nós temos que voltar mais a Deus. Nós temos que voltar mais para Jesus. Nós temos que pôr em prática aquilo que Jesus deixou para nós fazer. Pregar a palavra. Levar o Evangelho adiante. O verdadeiro Evangelho. Não pregar o Evangelho para se enriquecer. Pregar o Evangelho para falar: eu sou um pastor,
subo no púlpito e falo o que o povo quer saber, quer ouvir. Mas não fala o verdadeiro evangelho, não prega a morte, não fala da morte, só fala em prosperidade, em coisas que nós já sabemos disso aí. Nós temos que ter fé, nós temos que deixar nossa fé mais forte, que Cristo morreu por nós. Ele não precisava ter se sacrificado daquele jeito, por um povo que não valia a pena. Mas Ele viu algo em nós, Deus viu algo em nós, e por isso que Ele deu seu próprio Filho em troca dos nossos pecados. Então essa palavra, que ela está no Evangelho, essa palavra que a gente sempre está pregando, fé. A fé vem pela graça, a graça vem de graça de Deus para nós. Deus entrega isso de graça para nós, sem troca, sem se vender, como muitos aí se vendem no Evangelho, pregando um falso Evangelho, um falso, cheio de coisas inverdades. Mas o verdadeiro Evangelho, quando é falado verdadeiramente, ele toca no coração das pessoas, porque Deus está sempre presente na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. É só crer. Deus quer isso, que você creia nele, creia no seu Filho, porque aquela morte em cruz não foi em vão. Não foi em vão. Ela teve um propósito de resgatar a nossa vida. Porque sem essa morte de um justo, como foi a de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos, nós íamos morrer e ia ficar por isso mesmo. Mas Ele nos deu a vida eterna. Pelo sacrifício dele na cruz, Ele nos resgatou da morte eterna e nos deu a vida eterna, a vida em Cristo. Nós temos que ter isso em mente. E sempre se perguntando como está a nossa fé hoje. Como está a nossa fé? Nossa fé ela tem que queimar no nosso coração. Nosso coração ele tem que estar queimando quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve aquilo que Cristo veio fazer aqui na terra. Nós temos que ter isso em mente e passar sempre adiante. Meus irmãos, minhas irmãs, cada um tem que levar a palavra, tem que falar da palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Tem que colocar isso como uma rotina na nossa vida, sempre falando de Deus, sempre pregando a palavra, procurando sempre ajuda de quem conhece a palavra, de quem prega a palavra, de quem estuda a palavra. A gente faz um trabalho de evangelização
falando de Deus para as pessoas, pregando a palavra, mostrando na própria Bíblia, no livro sagrado, tudo aquilo que a gente fala, tudo o que eu falo, tudo que eu prego, é baseado na palavra de Deus, baseado em versículos, capítulos. Tudo que está na Bíblia foi escrito por homens, mas falado por Deus, através do Espírito Santo. Essa é a palavra de hoje. E, mais uma vez, como está a sua fé? Nossa fé, ela tem que ser uma fé inabalada. Então essa é a palavra de hoje. E que o Espírito Santo possa estar sempre presente nos lares de vocês, no seu trabalho, no seu caminhar, no dia a dia. E que Deus seja sempre primeiro na sua vida, em primeira pessoa, que vocês têm que lembrar de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E Deus abençoe a todos nesse dia e que esse dia seja muito abençoado e que seus lares sempre estejam debaixo da mão de Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.